dando continuidade às nossas aulas, hoje estaremos falando sobre o tecido conjuntivo adiposo. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Então, continuando as nossas aulas, hoje falaremos sobre esse tecido que ninguém curte, que é o tecido conjuntivo adiposo. Olha aqui que célula mais esquisita, né? Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para deixar aí aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo. Beleza? Então, bora para a aula. É o seguinte, o tecido conjuntivo adiposo ou gorduroso vai possuir os mesmos constituintes do tecido que nós falamos nas aulas passadas, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, tá certo? Então, este tecido ele vai ter, entretanto, uma quantidade muito maior de adipócitos. Então observem aqui esta lâmina microscópica. Percebam que eu tenho umas células grandes, né? Meio irregulares. Isso daí são os adipócitos, aquela célula que nós acabamos de ver no slide passado, tá? E é o seguinte, os fibroblastos, macrófagos, mastócitos, as fibras proteicas vão estar em número reduzido neste tecido então, tá certo? E as células adiposas vão ser as donas do pedaço, aquelas que estão mais presentes e vão formar grupos de células que são separadas por septos. Percebam que entre cada célula aqui, ó, você tem uma membrana, é um septo. E esse septo é formado pelo tecido conjuntivo frouxo que nós falamos na aula passada. Beleza? Você assistiu essa aula? Não? Então, eu vou deixar aqui um link para você ser redirecionado e estar entendendo este tecido conjuntivo frouxo. Beleza? Vamos lá. É o seguinte, o tecido conjuntivo adiposo ele vai se originar no embrião a partir de células chamadas de lipoblastos, que são derivados das células mesenquimatosas, que nós falamos nas aulas anteriores aí, que são células indiferenciadas. Lembra? Então é o seguinte, acredita-se, gente, que durante um curto período de tempo, né, depois ali do nascimento, vários estímulos, principalmente a alimentação excessiva, vai promover o aparecimento de novas células que dão origem aos adipócitos, tá certo? Então é o seguinte, depois dessa fase, essas células adiposas não vão mais se dividir. Então, à medida que você se desenvolve e tal, o que vai fazer com que você engorde é o acúmulo de lipídios nessas células que estão lá paradinhas, só aguardando, falando assim, ô filho, enche ela aqui, ó, pra você ficar, sabe aquela gordurinha que ninguém curte? Então, aqui então, eu tenho uma imagem maior mostrando para vocês, ó, aqui ó, nós temos uma célula cheiona, né, aqui ó, entre essas duas, tem umas com menos lipídio, é? Beleza até aqui? Olha só, nós podemos dividir este tecido em dois tipos. O tecido adiposo unilocular, que é esse tecido adiposo comum, ó, né? Sabe quando você pega uma carne assim, corta aquele amarelão? É esse unilocular. Agora nós temos também o tecido adiposo multilocular, que nós chamamos também de tecido adiposo pardo. Calma aí que eu vou explicar para vocês. Olha só. Quando eu falo do unilocular, eu estou falando de célula grande, possui o citoplasma preenchido aí por gordura, literalmente, tá? E ele vai ser responsável pela liberação de energia para o metabolismo através da quebra, tá certo? Então, para produzir o quê? ATP.
Então esse tecido é importante para o nosso corpo, só que não pode ter ele em excesso, né? Você tem um percentual saudável para homens e tem um percentual saudável para mulheres. Belezinha até aqui? Olha só, esse tecido ele vai ter algumas colorações que podem variar, desde o branco ao amarelo escuro. Isso vai depender, ó, da sua alimentação, ok? Beleza? E essa coloração vai depender desses carinhas aí, ó, os carotenoides. Eles são substâncias químicas, né, como pigmentos que dão cores aí na natureza, né? Quando você vê aquelas cores assim, ó, do amarelo ao vermelho aí na natureza, é por causa desses carotenoides. E eles também vão estar presentes aqui nessas células. Beleza? Olha só. Ele é um tecido de reserva, então, de gordura, tá? É um combustível para o nosso corpo. E os lipídios vão constituir a segunda fonte de energia para o nosso organismo. Acabou o alimento, né? Então ele começa a ser ali quebrado para que você tenha energia. Beleza? Olha só. Além desse reservatório energético, ele também serve como isolante térmico e proteção contra choques mecânicos. Então, o tecido adiposo, ele também te ajuda na proteção do seu organismo, ok? Já repararam, gente, tem pessoas, né, que elas têm um maior percentual desse tecido e elas não sentem tanto frio. Isso daí até na natureza a gente vê, por exemplo, os ursos polares, né? Eles têm uma grande camada, uma espessa camada de gordura, além do pelo, né? E isso ajuda eles a manter a temperatura corporal. Então é um excelente isolante térmico, ok? Olha só, no corpo humano ele vai se distribuir de acordo com o biotipo da pessoa, ou biótipo, né? O sexo e a idade. Tem pessoas que são mais fortinhas, tem mais massa muscular, tem menor quantidade desse tecido. Tem pessoas que são mais cheinhas, tem maior quantidade desse tecido. Então vai depender aí do formato do corpo, né, dessa pessoa, o sexo, a idade, ok? Outra coisa, vai constituir a reserva de energia e proteção contra o frio, né? E é encontrada na tela subcutânea. Olha aí, ó, panícula adiposo, tecido subcutâneo, hipoderme, e também vai estar presente na medula óssea amarela. Sabe aquele tutano, quando quebra assim o osso e tem aquela coisinha amarela lá dentro? Pois é, então é tecido conjuntivo adiposo, tá? E esse tecido também pode acontecer ao redor de alguns órgãos, como rins e o coração. Isso é bom, professor? Isso daí pode trazer problemas, inclusive pode atrapalhar até os pulmões, tá certo? Olha só, agora nós vamos para o tecido conjuntivo adiposo multilocular. Não esqueça a diferença entre eles, tá? Mas é uma diferença bem gritante. Se vier uma imagem na prova, só de olhar você vai saber qual que é o unilocular e qual que é o multilocular. Olha só, células menores, forma poligonal, vai apresentar em seu citoplasma várias gotículas de gordura e um monte de mitocôndrias. Só que eu vou explicar para vocês a diferença dessas mitocôndrias aqui para as outras mitocôndrias do nosso corpo. A coloração parda, gente, vai ser por causa da vascularização abundante e as numerosas mitocôndrias que estão lá. Olha só, aqui eu tenho um tecido conjuntivo adiposo multilocular. Aí você vira para mim e fala assim, ah, professor, mas é a mesma coisa do unilocular. Não é, não. Essa imagem aqui está aproximada do mesmo tanto desta imagem aqui, do unilocular. É diferente, gente? Muito diferente. Certo? Então nós temos do lado de lá o multilocular e nós temos aqui o unilocular. Olha os adipócitos aqui, ó.
Olha lá a diferença dos outros, tá vendo? Até a coloração é diferente, tá? E olha só, ao contrário daquele unilocular, este daqui não é encontrado no nosso corpo, não, tá certo? Muito não. Vou explicar para vocês. Este tecido aqui, ele é mais encontrado em fetos e recém-nascidos e vai protegê-los contra o frio. No nosso corpo, nós temos mais unilocular. Nos fetos e recém-nascidos, nós temos mais multilocular. Anota isso aí, tá? Então, vai ser esse aí, e aqui novamente mostrando a diferença. Não esqueçam, tá certo? Agora, como que isso acontece? Por que que tá, está distribuído no nosso corpo todo, adulto, e o outro só está nos fetos, para proteger contra o frio? Olha só. As mitocôndrias desse tecido vão possuir, lá nas membranas dela, uma proteína que se chama termogenina. Ela impede com que aconteçam as reações de ATP sintetase. Então, essas mitocôndrias não vão produzir ATP, elas vão produzir calor. Essas reações, elas vão fazer com que as mitocôndrias produzam calor e não ATP. Por isso, tá, que a função deste tecido adiposo é produzir calor. E isso mantém os fetos e os recém-nascidos aquecidos. Beleza? Olha só, como este tecido não cresce e não há formação dele após o nascimento, nem vai ocorrer a transformação desse tipo de tecido em outro tipo, a quantidade no adulto então vai ser extremamente reduzida. Então nós quase nada disso aí, tá certo? Novamente, a diferença entre os dois. Beleza? Bem, pessoal, se vocês tiverem gostado mesmo dessa aula, já aproveita e deixa aí aquele like. E caso você ainda não seja inscrito, aproveita agora no final do vídeo, já se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui no canal, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!